vamos fazer hoje a primeira palestra sobre a biblioteca no YouTube, né? É uma atividade interessante que eu espero que seja útil para vocês, essa correlação entre a literatura e a psicanálise, né? Usando, né, o trabalho, os ensinamentos, né, deixados pelos grandes escritores que se aproximaram da psicanálise. Eu poderia citar três, né, na minha leitura, né, na minha experiência com a literatura, eu citaria três autores que ajudam muito a corroborar descobertas da psicanálise, que são Kafka, Dostoiévski e Edgar Allan Poe. Então, Franz Kafka, Fyodor Dostoiévski e Edgar Allan Poe. Esses três autores conseguiram, através da literatura, falar sobre pulsão de morte, pulsão de vida, as grandes questões descobertas pela psicanálise de Freud. Tá? Então, nós estamos aqui para trazer, popularizar, né? Trazer para compartilhamento e discussão esse trabalho desses autores que corroboram, um trabalho que corrobora as descobertas da psicanálise de Freud, tá? Reforçam as descobertas de Freud a respeito da natureza humana. Lembrando que Freud é um caso à parte, né? Porque ele criou uma metodologia científica que inclui uma detalhada, aprofundada, né, análise dos sonhos e dos sintomas. Ele transitou de uma maneira organizada no coração da psiquiatria, que é a psicopatologia, né, e de lá ele trouxe uma universalização de uma estrutura da mente humana que nós estamos aqui também divulgando nesta política psicanalítica da qual nós nos orgulhamos de fazer parte, né? Estamos lutando aqui pela implantação em vários níveis do conhecimento humano, do legado de Freud, que realmente é aquilo que nos ajudou, que ajuda as pessoas que fizeram psicanálise, que queremos que o número, né, de pessoas analisadas dentro de uma análise freudiana ou de base freudiana, né, de continuação do trabalho freudiano, seja aumentado, né, que novos psicanalistas freudianos possam continuar esse trabalho maravilhoso deixado por Freud, que ajudou tantas pessoas e que ajuda tantas pessoas como quem vos fala neste momento. Então, por minha gratidão à psicanálise freudiana também, né, que esse trabalho está sendo realizado. Então, lembrando disso, um dos nossos companheiros de estrada aí da tribo, né, de descobertas psicanalísticas, é esse escritor Franz Kafka, especialista em pulsão de morte, em complexos de castração, né, explicando, né, pela literatura o que é o complexo de castração, quer dizer, qual é a importância do complexo de castração e como que a pulsão de morte cria artimanhas, né, digamos assim, para destruir a vida de um indivíduo. Ele próprio, Kafka, né, não deixou de ser uma vítima dessa pulsão de morte, né, que graça, né, pelos grupos humanos afora aí, né, que vem de dentro, né, do corpo de cada um, né, e que, se não for contido adequadamente, gera-se uma destruição generalizada por onde passa, né, como nos livros de Kafka a gente percebe claramente isso. Então, para começar, o Castelo vai ter também mais 2 ou 3 palestras, além dessa. Acho que for inúmero que seja, eu vou fazer uma resenha crítica do livro, né? Estou na fase da leitura do livro, né? Ainda não está completa a leitura, mas já tem muita coisa para dizer, então já marcamos essa primeira palestra para a gente já mostrar os paralelos, né? As congruências entre o trabalho de Kafka e as descobertas de Freud, né? Então, que são no terreno do complexo de castração e
da pulsão de morte. Por exemplo, todos os principais livros, ou talvez todos os livros, né, de Kafka, nós temos o personagem é o Sr. K, ponto. Né? Quer dizer, o personagem tem o nome dele, né, digamos assim, reduzido a uma letra com um ponto, uma letra maiúscula, um ponto. Então é uma letra maiúscula do ego, né, da individualidade da pessoa, travada, castrada, as outras letras do nome não aparecem, provavelmente nada impede que a gente possa imaginar que K seja ele próprio, né? Kafka, K de Kafka, né? Então Kafka, né? K, o senhor Kafka, né? Essa forma de grafar o nome do personagem já denota tudo o que acontece nos livros. Vou citar 3 livros, né, principais onde isso acontece, todos os outros acontecem também. Em Carta ao Pai, né, ele mostra por quê, né, basicamente, problemas dele com o pai. Né, ele era de uma família judia, né, e tinha aquela coisa autoritária, culpabilizante dentro de casa, né? Então, na Metamorfose, por exemplo, basicamente essa castração e o nonsense, né, e a irracionalidade, a injustiça, né, das ocorrências que podem atingir o ser humano, como a doença, a morte. Né? Eu ia falando, o Kafka morreu com 41 anos de idade, com tuberculose. Né? A tuberculose é a doença da depressão, né, dos tristes, né? E ele morreu com essa doença jovem, né, 41 anos de idade. E na Metamorfose, que é um dos livros dele mais famosos, um livro pequeno, curto, né, o sujeito vai sendo progressivamente vendo, né, que ele está sendo transformado numa barata, inexoravelmente ele vira uma barata e esse processo dele se transformar numa barata, claro que em termos psiquiátricos é uma psicose, né, com alucinações táteis, né, e visuais sincronizadas, no sentido do cara mudar a imagem corporal dele para uma barata. Nada que não deixe de acontecer. Por exemplo, acontece também na anorexia nervosa. A pessoa se vê gorda quando ela está magérrima, né? E por aí vai. Então, essa percepção, essa autopercepção, ela pode variar, né, de acordo com o estado emocional, né, do sujeito. Né? E no processo também, que o personagem Sr. K também, ele é executado, né, digamos assim, com uma facada no final, como se fosse como um cão, né, é a última frase do livro, e uma coisa completamente irracional, parecida com o Castelo também, que a gente vai ler algumas coisinhas aqui para ver o estilo do autor, né? Lembra muito o Allan Poe lembra muito Kafka também. Alguns livros de Dostoiévski também lembram muito Kafka e Allan Poe. Então, esses 3 autores aí estão aí, top de linha, né, na percepção da castração, principalmente Kafka, né, o rei da percepção da castração, e também Kafka, o rei da percepção da pulsão de morte. Né? Se você olhar a obra de Allan Poe também, né, Dostoiévski também. Mas assim, aquela coisa compulsiva, inexorável, né, que visa a destruição pela destruição, é uma coisa que aparece claramente em todos os livros de Kafka, né? Uma denúncia dessa situação existencial que, mesmo com a mão, também tem a capitulação da razão. Eu já li algumas análises, né, de Kafka falando do pesadelo da razão, né? Mas eu vejo muito mais assim, o pesadelo de ver como que a emoção acaba com a razão, né, nos livros de Kafka. Né? Assim, a pessoa mais inteligente do que Kafka é muito difícil. Né? Ele é inteligentíssimo, né? E ele coloca toda essa inteligência para escrever de uma maneira lúcida, brilhante, né, as coisas, e apesar dessa lucidez, desse brilhantismo na descrição dos fatos, né, ele não consegue escapar do destino inexorável que a destruição perpetrada pela pulsão de morte ocasiona na vida dele e na vida dos personagens dele, que estão seguramente falando dele, com certeza, né? Diretamente, tanto que morreu com 40 anos, foi abortada, né? A vida dele foi abortada, né?
aos 41 anos de idade, os livros dele falam desse abortamento da vida da pessoa, o processo, a metamorfose e o castelo também, né? Então, vamos ler um pouquinho aqui o que a gente separou de início para falar do castelo. É mais um livro de Kafka e que o Ide, né, digamos assim, é a grande estrela do que está sendo escrito, a opção de morte, o complexo de castração e um conjunto aqui de observações que eu tenho ressaltado muito na análise da situação edipiana, né, que leva às neuroses e psicoses e perversões do ser humano, acontece e que as culturas que nós dispomos, né, fazem vista grossa para isso e dão por resolvido uma questão que não está resolvida, na verdade, em termos culturais, e que tem a ver com o mal-estar na civilização, descrito por Freud e tudo, né? E esse mal-estar na civilização, ele vem de uma falta de trabalho adequado, né, da dissolução do complexo de Édipo. Então nós vemos que o autoritarismo irracional, a falta de respeito com o indivíduo humano, o uso de racionalizações, normas rígidas, né, a beligerância ignorante para com os esforços individuais, a organização incognoscível, que paira inatingível sobre todos os pobres mortais, entre aspas, principalmente aqueles que são construtivos e observadores. Quer dizer, apesar de você ter inteligência, ser construtivo, ser observador, fazer observações pertinentes, você não tem como evitar as armações perpetradas pela pulsão de morte, né, nos livros de Kafka, né? Então, isso que eu acabei de falar agora, esse conjunto de observações, é um conjunto de observações psicanalíticas, né? Na análise, por exemplo, da situação da criança depois da humilhação edipiana, né? Ela cria, né, um superego com essas características, o autoritarismo irracional, falta de respeito com o indivíduo humano, é uma autoagressão, o culto da autoagressão, né? A força da autoagressão, né? Racionalizações, normas rígidas, um desrespeito enorme aos valores humanos, né? Uma beligerância ignorante para com os esforços individuais, uma organização incognoscível que paira inatingível sobre todos os pobres mortais, principalmente aqueles que são construtivos e observadores e que são condenados à morte, né? Como é no caso do Sr. K, do processo, né? Do Sr. K da metamorfose e agora do Sr. K aqui no castelo, né? Quer dizer, a vida do indivíduo é destruída completamente pela submissão à manutenção do vínculo com essas coisas que vazam por dentro dos ideais. Uma frase que eu gosto de repetir, que eu criei, né? Maldade, autoritarismo irracional, idealização impossível, inatingível, vazando, né, por dentro dos ideais, tá? Ditos perfeccionistas e protetores e metas assim, e que são colocados como sendo metas a serem atingidas pelo ser humano, né? Quando na verdade esses ideais são usados para massacrar o ser humano, como acontece esse massacre que é descrito nos livros de Kafka, tá? Então, agora vamos ler um pouquinho do início e depois um pouquinho no meio. Capítulo 1. Era tarde da noite quando K. chegou. K maiúsculo ponto chegou. O vilarejo estava imerso em neve. Ponto. Nada se via da colina envolta em neblina e escuridão, e a pouquíssima luminosidade não era suficiente para distinguir o grande castelo. Quer dizer, tinha um castelo enorme lá, mas as condições climáticas, né, de pulsão de morte e de ocultamento da verdade das coisas, né, digamos assim, não permitia enxergar um castelo enorme daquele ali. Bom, K maiúsculo ponto, ficou parado por bastante tempo na ponte de madeira que levava da estrada ao vilarejo, olhando o aparente vazio acima. Depois saiu para procurar abrigo. Ainda havia pessoas acordadas no alojamento.
O dono da estalagem não tinha quartos para alugar, mas disse que K. poderia dormir em um saco de palha ali na taberna. Quer dizer, é uma coisa tragicômica um negócio desse, né? O cara, frio do caramba, o cara vai dormir num saco de palha ali na taberna, o que deixou seus últimos clientes bastante surpresos e perplexos, né? Então tem alguma coisa estranha aí, né? Parece ser uma paranoia, né? Uma projeção, um complô, né? Digamos assim, contra o senhor K, contra K, não tem nem esse ouro aqui tem, né? E isso é típico dos livros de Kafka, né? O indivíduo sendo maltratado, perseguido e caindo em armadilhas e complôs perpetrados por grupos, né? Digamos assim, hostis à sua individualidade, né? Então, o que deixou seus últimos clientes bastante surpresos e perplexos, né? K aceitou a proposta. Aí é que está, né? Ele aceita a proposta. Também, pô, o que ele poderia fazer? Ele está sozinho lá, não tem onde dormir, o cara falou para ele dormir num lugar ali que tinha palha, ali, um saco de palha ali na taberna, e ele topou, né? Então, parece que resolveu dessa maneira irregular, mas vamos ver o que acontece mais adiante. Alguns camponeses ainda tomavam suas cervejas, mas ele não quis conversar com ninguém, pegou um saco de palha no sótão e deitou-se ao lado do aquecedor, a lenha, né? Estava com sono, queria dormir, né? Estava aquecido, com olhos cansados, avaliou um pouco os camponeses silenciosos e pegou no sono em seguida. Quer dizer, se sentiu seguro no ambiente hostil desse e se sentiu seguro para dormir imediatamente ali. Pouco depois, porém, já o estavam acordando. Um homem jovem, em trajes civis, com rosto de ator, olhos estreitos e sobrancelhas grossas, estava em pé ao seu lado com o estalajadeiro. Os camponeses também ainda estavam por ali, quer dizer, testemunhas, a opinião pública, né, digamos assim, está sempre presente ali, e alguns viraram as cadeiras para poder ver e ouvir melhor o que estava acontecendo ali. Muito educadamente, o moço desculpou-se por acordar cá, apresentou-se como filho do castelão e falou: este vilarejo é propriedade do castelo. Pode-se dizer que aqueles que moram ou pernoitam aqui estão morando ou pernoitando no castelo. E ninguém deve fazer isso sem autorização condal. O senhor, no entanto, não dispõe de tal autorização, ou caso a tenha, não a apresentou. Quer dizer, o cara não tem direito nem de dormir naquelas condições, né? K levantou meio corpo, ajeitou o cabelo e olhando, as pessoas de baixo para cima, perguntou: em qual vilarejo vim parar? Tem um castelo aqui? Porque ele não tinha visto o castelo lá por causa da neblina que estava lá no inverno, né? Aí, tem sim, afirmou o jovem lentamente, enquanto algumas cabeças confirmavam acima de cá. O castelo do senhor Conde West. E é preciso ter uma autorização para pernoitar? Questionou o K, né? Como querendo se certificar de que não tinha sonhado com as informações recém-recebidas, que é uma coisa tão irracional, né, que parece até um sonho, né? Essa coisa do sonho, a distinção entre o sonho e a realidade aparece muito também nos livros dos escritos de K, né? E também várias vezes vão surgir aqui nesse livro aqui. É preciso ter uma autorização, foi a resposta. E K considerou uma grande chacota quando o moço, quer dizer, ele tinha noção do que era, tinha bom senso, chacota, palhaçada, né? A má-fé toda era percebida, ele percebia tudo, né, o K. Mas, no entanto, ficava se envolvendo nesse tipo de situação, né? Quando o moço, com os braços abertos, perguntou para o estalajadeiro e os clientes em seguida: ou não é preciso ter uma autorização? Então vou buscá-la.
Cá disse bocejante, quer dizer, já não está nem ligando muito, né, também, meio negligente, empurrando o cobertor para longe, como se quisesse se levantar. E vai buscar com quem? Perguntou o jovem. Com o senhor Conde, respondeu Cá. É só o que me resta. Vai buscar autorização com o senhor Conde agora, à meia-noite? Gritou o moço, dando um passo para trás. Quer dizer, a coisa já está caminhando para uma briga aí, né, no mínimo, né? Se estiverem armados, daqui a pouco dá um tiro no outro aí, né? Aí ele perguntou, não dá? Perguntou o Cá, impassível. Então por que o senhor me acordou? O moço ficou fora de si e bradou. Isso são modos de um vagabundo. Exijo respeito perante as autoridades condais. Eu acordei para dizer que o senhor deve deixar o território condal imediatamente. Quer dizer, o camarada tem que ir para o frio, né, dormir no relento, pegar uma pneumonia e morrer ali, porque não tem autorização para pernoitar na estalagem, porque a estalagem é considerada uma propriedade do castelo. Tem que ter uma autorização. Então, quer dizer, você veja os absurdos todos que são exigidos do indivíduo, né? Exijo respeito perante as autoridades condais. Eu acordei para dizer que o senhor deve deixar o território condal imediatamente. Quer dizer, tem que voltar para a rua, né? E ficar lá na neve, lá na noite, lá para morrer de noite, lá congelado com hipotermia. Chega de drama, disse Cá baixinho, deitando-se de volta e puxando o cobertor para si. O senhor está indo um pouco longe demais, meu jovem. Eu voltaria a tratar do seu comportamento amanhã. O estalajadeiro e os senhores aqui são testemunhas, se é que precisarei delas. Além disso, fique sabendo que sou o agrimensor chamado pelo conde. Meus ajudantes chegarão amanhã de manhã com a carroça e os aparatos. Não queria que a neve atrapalhasse meu percurso, mas infelizmente desviei-me um pouco do caminho, por isso cheguei tão tarde. Eu já sabia, antes mesmo das suas explanações, que era muito tarde para me apresentar ao castelo. Foi por isso que me contentei com esse abrigo aqui, o qual o senhor teve a grosseria de incomodar para dizer o mínimo. Assim encerro minhas explicações. Boa noite, meus senhores, disse Cá, virando-se para o aquecedor. Agrimensor ouviu ainda questionarem relutantes pelas suas costas e em seguida fez-se silêncio absoluto. Quer dizer, todos já tinham uma quadrilha ali, né, digamos assim, contra ele, né? Mas o jovem logo se recompôs e falou ao estalajadeiro em tom discreto, o bastante para dar a entender que estava respeitando o sono de Cá, mas algo alto o suficiente para ser compreendido. Perguntarei sobre isso por telefone. O que? Esta estalagem de vilarejo tinha até telefone? Eram bem equipados então, né? Os detalhes surpreenderam Cá, mas no geral ele até contava com isso. O telefone estava instalado quase sobre a sua cabeça e ele não o havia notado por causa da sonolência. Como o jovem precisava telefonar, não seria possível poupar o sono de Cá, por mais que quisesse. A questão era se Cá deixaria que fizesse a ligação ou não, o que optou por permitir. Afinal, não fazia sentido bancar o dormente, então voltou a se virar de barriga para cima. Viu os camponeses timidamente reunidos, conversando. A notícia de um agrimensor não era pouca coisa. A porta da cozinha se abriu e a imponente figura da estalajadeira ocupou aquele espaço. O estalajadeiro aproximou-se dela nas pontas dos pés para lhe contar as novidades. Então começou o diálogo telefônico. O castelão estava dormindo, mas um dos subcastelões estava lá, um tal de Sr. Fritz. O jovem que se apresentou como Schwarzer contou como encontrara Cá, um homem na casa dos 30, um verdadeiro maltrapilho, dormindo tranquilamente em um saco de palha,
usando uma diminuta mochila como travesseiro e portando um cajado. É claro que o homem lhe pareceu suspeito e, como o estalajadeiro aparentemente negligenciara seu dever, era obrigação deles, Schwarzer, esclarecer o assunto. K não gostou, né, de ter sido acordado, nem do interrogatório e da ameaça de expulsão obrigatória do condado, pois em seguida afirmara, talvez com razão, que era o agrimensor chamado pelo senhor conde. Era óbvio que ele tinha a obrigação formal de verificar a alegação e, por isso, Schwarzer gostaria de pedir ao senhor Fritz que consultasse a chancelaria central e confirmasse se estavam mesmo aguardando um agrimensor daquele tipo e pediu que telefonasse em breve com a resposta. Quer dizer, por aí vai, né? Sempre complicando, sempre, né, criando, né, problemas, né? E é assim, o trabalho do Castelo é assim, né? E os outros trabalhos do Kafka também são assim, e a vida é assim, né? Se você não tomar providências para se defender das artimanhas, das armadilhas da vida, né, a vida fica exatamente assim, como a vida de cá. O problema é que ele aceita, né, digamos assim, essas condições e ele vai levando, não questiona, não toma atitudes capazes de mudar essa situação. O resultado é que ele morreu com 48 anos de idade na vida real e deixou essa obra que mostra por que ele morreu aos 41 anos de idade na vida real. Tá? Então, e nós também, né, estamos na mesma situação do senhor K. Não é nem senhor, é K. Nós estamos na mesma situação que K. Se a gente não fizer, né, o dever de casa, se a gente não sair da primeira infância com amor próprio em dia, né, autoestima em dia, capacidade de perceber a realidade preservada, né, desenvolvida e potencial para elaborar o complexo de Édipo assim que for possível na vida adulta, né, nós vamos ter o mesmo destino do K. Então, nós vamos continuar falando então sobre o complexo de castração e a pulsão de morte nos próximos, usando, né, utilizando esse legado desse grande escritor, na minha opinião, talvez o maior escritor da humanidade, Franz Kafka.